Gravando. O vídeo ligou agora. Só para fazer um teste, certo? Na próxima aula a gente deixa tudo desligado. Não sei como é que fica o tamanho do vídeo. Não é preciso girar não, vídeo. Já vi você, já vi. Pronto, já vi você já. Ei, professor, se todo mundo ligar a câmera, é arriscado meu computador desligar. Não é essa. Se desligar, der algum papoco aí a gente desliga, viu? Mas é só um teste de tamanho, como é que fica o tamanho do arquivo. Porque mais ou menos numa aula fica 50 mega, o vídeo, 40. Mas com muita câmera ligada, talvez isso dispare, certo? Aí não é interessante ficar com um O pior arquivo é que não muito grande, dispara, só se o computador for muito Não, fraco dispara o mesmo. tamanho do arquivo. Entendeu? Para colocar no não, aí YouTube dispara aí o mesmo. tamanho. Com certeza o tamanho do vídeo vai aumentar muito. Mas quer saber quanto aumenta? Compartilhei o quê? Compartilhei. Oi. O peixe morreu? Eu não disse a você? Ele tava soltando uma substância, ó, tá vendo? Coitado. Acho que ele morreu de comer. Não foi eu que dei. Coitado. Mamãe de Não, bandeira. depois eu compro outro. Mãe de bandeira. Que tal? Amanhã vai sair, que mãe vai pra cá. Aqui. Sim, eu vou ligar para o Wendel. Eu não nem liguei para o Wendel. Mãe, que O peixe morreu, hein? Ai, gente. Vamos lá. Enterrar? Então, eu acho que a gente acabou na 17. Confere comigo aí, por favor, que foi essa desses tubozinhos aí. E aí, a gente bota uma plaquinha, mamãe. Certo. Você quer enterrar o peixe? Com a cruzinha e tudo? Se eu não me engano, a gente já tinha feito essa, não? Foi, eu acho que a gente parou Foi a nessa. última que a gente fez. Já, Eu acho que a gente parou nessa, foi a última que a gente fez. O nosso peixe morreu. Pronto, foi a última que a gente fez, foi essa. Uhum. Lembrando que coloque o nome de vocês aí no chat, viu? Na chamada. Coloca o nome aí, não esqueça não. Questão 17. Termina já? Não, termina daqui a 1 hora. Vamos lá. Observe as figuras a seguir, onde os átomos são representados por esferas e cada cor representa um átomo diferente. Eu acho que a gente fez um parecido. Foi parecido. Ou fez essa aqui já. Não sei se tem uma questão idêntica a essa, mas o enunciado tá aqui, é essa, né? É uma questão repetida. Tem uma questão repetida aí. Essa aqui é repetida, certo? Eu mudei só as alternativas. Então, a 17 é a questão repetida da questão 15. A 17 e a 15 é repetida. Eu vou destacar ela aqui. Repetida. Pronto. Vamos para a questão 18. O processo mais adequado para separar o álcool aqui já é separação de mistura, viu? O processo mais adequado para separar o álcool de uma mistura com acetona. Então, o álcool, só um detalhezinho, certo? Quando você mistura álcool, existe uma alta probabilidade de ser uma mistura homogênea, certo? Para quem não sabe o que é acetona, se fosse uma questão de avaliação, eu ia colocar aqui o que seria acetona, que muita gente não sabe. Aquele líquidozinho que vocês usam para tirar a unha, né? Para tirar o esmalte. Se eu não me engano, é para tirar o esmalte. Aquilo ali é acetona. Certo? É um líquido. Então, quando você mistura o álcool com outro líquido, a acetona, que com certeza ia colocar aqui. Então, isso aqui vira uma mistura o quê? Homogênea. Deixa eu deixar o chatzinho aberto. Eu fico perguntando, né? Eu não quero... Acetona. Laura Cavalcante. Foi, Laura, muito engraçado. Isso foi Ícaro, não foi? Colocou um cavalinho aqui. Acetona. Cara, não tem nada a ver, meu. Não, você não, mas eu tô dizendo aqui que tem um cavalinho aqui, você colocou aí.
Cavalinho. Aí quando ela falou muito engraçado e você fez vala. Aí eu liguei uma coisa a outra. Relaxa. Acetona. Não tem nada a ver com seta, não. Vocês têm uma mente muito inferno, mano. Acetona e vira seta. Que não é nem com S, né? Uma seta grande. Acetona. Acetona é. Não, mas é acetona esse líquidozinho, certo? Esqueça esse da aceta. Nossa senhora. Então, minha nossa senhora minha. Então, quando você mistura álcool com acetona, vira uma mistura homogênea. Certo? Então, gente, uma mistura homogênea, você já lembra logo que são... A gente colocou 3? Foi. 2 tipos, não foi? Separar a mistura homogênea, a gente viu a destilação e a gente viu a evaporação. Se lembram? Então, a maioria das separações de mistura que a gente viu foi para separar misturas heterogêneas. Que seja heterogênea visível ou seja heterogênea a microscópio. Mas aqui não, misturas homogêneas você já filtra um pouquinho. Não usa uma filtração não, viu? Eu já ia dizer o nome da pessoa, para ele não colocar no chat aqui, mas não vou dizer não, porque já está tirando com a minha cara. Certo? Então, para você filtrar o que você usa, você já elimina os heterogêneos. Certo? Você já elimina os heterogêneos. Você deixa só os homogêneos. Então, você vai deixar só a destilação, que a gente viu 2. Foi, que é a destilação simples e fracionada, e viu a evaporação. Foi para separar misturas homogêneas. Isso. Então, filtração você não pode, porque vai separar 2 líquidos homogêneos e cancela. Decantação, você acha que o álcool vai ficar embaixo, o acetona vai ficar embaixo, você vai separar os dois, que é mais... Os dois são parecidos, assim, na composição. Também não vai. E foi, Carroberto? Carroberto foi. Ô, Paulo. O Carroberto entrou agora, acho que ele tem uma pergunta, tá? Tem que compartilhar. É, só para fazer um teste, viu, Carlos? Só para fazer um testezinho de tamanho de vídeo. Certo? Depois eu ver a cara de vocês, faz tempo que eu não vejo ninguém. Eu fico olhando só para mim mesmo. É muito chato. Certo? Vamos lá. Minimiza. Peneiração. Você acha que uma peneira você vai separar o álcool da acetona? Você não vai, né? Então, você já olha logo que se é uma mistura homogênea, se quando você mistura o álcool com a acetona fica homogêneo, então ou é destilação ou é evaporação. Então, a única que tem destilação é essa daqui. Ah, professor, mas é destilação fracionada. Claro que vocês não lembram. Se vocês, para relembrar, vamos dizer assim, a destilação simples... Destilação fracionada, a destilação fracionada, ela tem um pouquinho mais de aparato tecnológico, certo? Ela precisa de mais equipamentos, ela precisa de uma tecnologia superior. Eu não sei se o álcool com acetona dá para fazer uma destilação simples. Você empresta seu celular? Está carregando. Para que você está assistindo isso? Ah, pai, por causa que eu preciso muito falar com meu tio. Entendeu? Não, mas está carregando. Eu vou falar com o seu tio. Quê? Está carregando, amor. Tá carregando, amor. Eu sei. Deixa. Não, mas você não vai falar aqui, não. Vá, leva. Depois eu volto de novo. Vai, viu? 5 minutos, certo? Tá bom, papai. Ok, gente? Então, destilação é simples, é fracionada. Lembrando que a destilação fracionada você precisa de um aparato tecnológico maior. Para quê? Eu acho que aqui na questão 19 tem. Detalhes importantes para você matar uma questão. Ixi, não, essa daqui não é outra. Não, aqui tá aqui, 19. O fracionamento do petróleo, destacando já petróleo. Fracionamento do petróleo, de novo, faço fracionamento do petróleo. Então, quando tem petróleo numa questão envolvendo separação de misturas, existe uma altíssima probabilidade, altíssima não. A separação de mistura para você separar os componentes do petróleo é uma destilação fracionada. Eu não tenho como colocar um texto aqui, eu acho. Só ia colocar uma observação aqui. Mas aqui, como é um PDF, eu não sei como é se eu coloco a caixa de texto. Não sei. Então, quando você tem petróleo, se vocês puderem anotar aí, ó, petróleo, você já coloca uma setinha. O menino vem? Eu mandei uma mensagem para ele, mas ele não me respondeu, já deixei separado. Certo. Mas se ele responder, aí eu peço para ele vir de tarde, para você não atrapalhar a sua aula. Certo. Ou então depois de 10h50, certo?
Então, quando tem petróleo, destilação fracionada, certo? Só que aqui você não está querendo saber qual é o tipo de separação de mistura que você faz. Você está querendo saber qual é a particularidade dela. Tem uma destilação, usa como particularidade o quê? Que a gente pediu para vocês anotarem, eu coloquei lá nos slides. Uma destilação fracionada. Qual é a particularidade que você tem que levar em consideração para fazer uma destilação fracionada? Ícaro, responda aí para mim, por favor. Olha só. Tá ali. Tá aqui embaixo. Fala com a sala, meu irmão. Vai. Vai lá, Ícaro. Na destilação fracionada, qual é a particularidade que você tem que levar em consideração? Não. Se é homogêneo ou heterogêneo, você já sabe. É uma mistura homogênea. Só que você leva algumas particularidades. Por exemplo, para você fazer uma filtração, uma peneira, você tem que levar como particularidade, você tem como levar em consideração o tamanho das partículas, né? Para fazer uma peneiração, você tem um peneiramento. Eu não sei essa palavra, peneiração, eu acho estranho, mas está no livro peneiração. Então, se você faz uma peneira, você tem que levar como particularidade o quê? O tamanho dos grãos, ou seja, vai ficar retido os grãos maiores. Então, se tiver tudo o mesmo grão, mesma granulometria, ele não peneira, passa tudo, certo? Para você fazer, por exemplo, uma decantação, você tem como levar em consideração o quê? A densidade, a massa específica das substâncias, né? O mais denso vai ficar embaixo, o menos denso sobe, aí você só vai separar. Porque se os dois tiverem a mesma densidade, você não vai ver essa separação por decantação. Então, areia e água, você vai fazer por decantação, porque a areia tem maior densidade, ela desce, né? Deixa eu ver outro exemplo. Uma centrifugação, você tem que fazer o giro, né? Para você fazer a força centrífuga. E na destilação, o que é que tem que levar em consideração? Será que com densidades diferentes os elementos separam? Só por densidade diferente, aí é decantação. Afinidades com o hidrogênio. Viscosidade. Certo? Então, numa destilação, você tem que levar em consideração os pontos de ebulição. Certo? Na destilação fracionada, na destilação, como um todo, você tem que levar em consideração os pontos de ebulição. Essa questão está um pouco duvidosa, porque aqui tem viscosidade. Viscosidade é resistência, mas aqui é os pontos de ebulição. Certo? Então, você vai colocar pontos de ebulição diferentes. Então, os componentes daquela mistura têm pontos de ebulição diferentes. Então, eles vão evaporar e depois você vai fazer ele condensar. Certo? Deixa eu ver como é que eu estou aqui na câmera. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que ele evapore, depois vai fazer a condensação dele. Ele vira vapor e depois vira líquido. Então, por exemplo, você tem uma substância com 10 graus Celsius de ponto de ebulição. Você tem uma substância com 100 graus Celsius de ebulição. Então, se você esquenta as duas, quem vai evaporar primeiro, quer dizer, se você aquece isso aqui, por exemplo, a 40 graus, a 20 graus, vamos botar assim. Essa substância A, que tem 10 graus de ponto de ebulição, ela vai evaporar, ela vai virar gás. Então, ela vai subir gasoso. Aí você tem que dar o tempo dela voltar a menos de 10 para virar líquido de novo. Tá? Enquanto a substância A com ponto de ebulição 10 ela evapora, a substância B com ponto de ebulição 100 fica líquido. Porque você aqueceu aquilo ali até 20 graus Celsius. Certo? Então aqui na destilação você tem que levar em consideração o ponto de ebulição. Certo, Ícaro? Entendeu aí? Deixa eu ver, eu não tinha visto não, eu estava explicando. Letra B, tá? Entendi, faz sentido, isso mesmo. Tá? Entendeu aí? Show de bola? Beleza. Deixa eu ver se você tá com a câmera ligada. Cadê Ícaro? Cadê Ícaro? Cadê Carlão? Letícia G. Antônio, Daniel, Tandelão, o nome dele tava com o girante. Dito. Cadê Ícaro? Tá com a câmera desligada? Mariana.
Acho que tá com a câmera desligada. Não. Heloíse? Não. É Heloíse? Vamos lá. Muito bom. Fica que eu troquei ontem a água. Troco todo dia. Eu troco todo dia, meu filho. Todo dia eu troquei ontem. Vamos lá, questão Mas 20. respeito, ele trocou ontem. Eu troquei Ele ontem. Todo dia eu trocava água. ontem. E aí, vai lá pra dentro, amor. Vai lá. Não, vai lá pra dentro. Vou desligar, viu? Não pode trocar todo dia, não. Eu vou desligar. Vai lá pra dentro. Tá ligado? Para separar agora essas questões eu acho mais difíceis, que você tem que ver bem direitinho. Certo? O que foi, porra? Morreu meu peixe, mano. Para separar convenientemente uma mistura de areia, então vamos lá pegar as substâncias. Areia, sal de cozinha, gasolina e água. A sequência de processos mais indicada é... Vamos raciocinar comigo aqui. Que é isso? Então vamos separar areia e sal de cozinha. A sequência mais indicada, vamos lá. Primeiro, por eliminação você faz essa questão. Por que você faz essa questão? Por causa desse nome aqui, ó, catação. Catação você vai catar com a mão, né? Tipo, é a separação de mistura talvez a mais simples, a mais rudimentar que tem. E a mais antiga. Você vai lá com a mão e tira. Tem como você separar, por exemplo, o sal de cozinha da água? Tem areia, sal de cozinha... Não, então tem água. Não, tem água aqui. Tem como você tirar, por exemplo, a gasolina com a mão? Sem comentários desnecessários no chat, certo? Sem comentários desnecessários no chat. Você tem gasolina e água que não se misturam, certo? E você tem areia e sal de cozinha. Areia, gasolina e água, você vai ficar com 3 fases. Concorda comigo? Deixa eu só fazer um desenho aqui. Isso, você destilar, talvez a destilação tenha no meio. Por eliminação, você elimina a catação. Catação não tem como você catar areia, não tem como você catar o sal de cozinha, não tem como você catar a gasolina, catar a água tirando com a mão ali. Certo? Então, eliminando isso aqui, a letra A, a letra B e a letra C, porque tem catação nos 3, você vai ficar só com a questão D. Mas a gente vai conferir ela se a gente consegue fazer filtração, decantação, destilação. Certo? Então, vamos lá. Filtração dá certo? Fazer um filtro? Pode ser filtração? Você pode ter um filtro, por exemplo, para separar a areia, não pode? Certo? Fazendo um filtro, você talvez tire o sal de cozinha. Digamos que aquele sal de cozinha esteja saturado. Não colocou aqui na chave. Essa questão devia ter a saturação. Ok? Então, por exemplo, uma filtração você elimina a areia, não elimina? Então, você elimina a areia através do filtro. Maria Luiz, desliga o seu microfone. Mas eu desligo aqui. Desligo aqui. Criança grande não coloca a mão no balde de tinta. Pronto, desliguei. Então, na filtração você pode eliminar a areia. Mas você pode eliminar a areia também na decantação. Certo? Você pode eliminar a filtração, você pode eliminar a areia colocando um filtro com abertura pequena para você reter toda a areia. Imagina você pega um filtro de pano. Aí você pega essa mistura de areia, sal de cozinha, gasolina e água e coloca tudo lá no pano. O pano vai reter toda a areia, aquela areia que não está dissolvida, né? Aquela areia que está saturada. Mas você pode fazer uma decantação? Pode. Para separar quem é a decantação? A gasolina da água. Concorda comigo? Aí tá com fósforo e faz uma bomba. Quem falou isso? Tá com fósforo e faz uma bomba. Quem falou isso? Gasolina e água você pode fazer por decantação. Por quê? A gasolina é mais densa, ela vai ficar embaixo. A água é menos densa, vai ficar em cima. Certo? Aí depois você pode separar por decantação. Fazer uma bomba de vaga, sugar só a água. Só a água que fica em cima. Certo? A destilação também pode ser feita? Pode, se esse sal de cozinha, por exemplo, estiver dissolvido. Ou a areia estiver dissolvida.
Como, professor? Digamos que a água, você tirou a água, deixou a gasolina, o sal de cozinha, eles têm ponto de ebulições diferentes, né? Você vai aquecer aqui, o que tem ponto de ebulição menor, ele vai subir, vai evaporar e depois vai condensar e virar líquido. O sal de cozinha, ele só vai virar gasoso a temperatura lá em cima e a areia também, bem lá em cima. Eu fui procurar o ponto de ebulição na areia, eu não achei. Certo? Foi da areia, acho que foi. Que é muito alto para virar gás. Certo? Então, se aquece, por exemplo, a 50 graus Celsius aqui, com certeza a 100, mais de 100, a água, se tiver água, vai evaporar, depois vai condensar. Certo? E os outros elementos que estão dissolvidos, eles vão ficar no chamado Erlenmeyer, no balão de destilação. Então, tá certo. Filtração, decantação, destilação. Nessa questão aqui foi mais fácil, por quê? Porque você eliminou quem? A catação, né? Você não vai catar nem com a mão aí. Catação, você usa as mãos. Falou nada ainda não. Na catação, você usa as mãos. Certo? Então, você não vai tirar nenhum com as mãos, você elimina os três, ficou só a letra D. Mas cuidado nessa questão aqui, certo? O que é que eu aconselho vocês a fazerem? Quando pegar uma questão dessa com várias misturas, para você, em vez de você imaginar, que às vezes você confunde, você desenha, certo? Você desenha, por exemplo, vamos fazer o desenho aqui, areia, sal de cozinha, gasolina e água. Vamos desenhar aqui. Vou aproveitar essa aula aqui do nono. Não, deixa eu cancelar esse slide. Como fica mais fácil, quer ver? Então, digamos que a gente vai desenhar aqui, ó. Vou cancelar. Então, fazer um desenho simplesinho aqui, um recipiente. Certo? Eu não vou ficar sem preenchimento aqui, o recipiente. Aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar gasolina. Deixa eu só fazer uma caixa de texto para lembrar aqui. Aí eu vou colocar a gasolina, água, sal e areia, né? Então vamos lá. Existe uma alta probabilidade de, se eu colocar areia, ela vir aqui para baixo. Então eu vou colocar aqui a areia embaixo. Você vai desenhando. Então, a areia vai ir para baixo, talvez ela tenha a densidade maior dos quatro componentes. Então, aqui é areia, eu vou colocar com a cor vermelha. Aqui é areia, certo? Eu vou pegar essa caixinha de texto, copiar ela. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui no chat. Vou pegar essa areia, aqui, ó. Pronto, aqui é areia, foi lá para baixo. Aí aqui no meio, eu acho que vai ficar a gasolina, né? Porque a densidade dela é maior do que a água e menor do que a da areia. Então, provavelmente, a gasolina vai ficar aqui. Lembrando que a água e a gasolina não se misturam, né? Então, aqui vai ficar a gasolina. Essa cor eu vou colocar aqui cor. Vou colocar de verde. Pronto. Aí aqui a gasolina fica no meio aqui. Assim. Aqui ficou a... Então, que facilita bastante, certo? Pronto. Aí aqui em cima eu vou colocar areia, sal e água. Certo? Aqui em cima ficou o sal e a água. Aí aqui em cima ficou sal e água dissolvida. Quem tá falando? Não, estão falando de jogo aí, eu acho. Vamos lá. Água. Areia. Não, água e sal. Pronto. Então, quando você faz isso... Então, primeiro, para quem gosta de falar, quem gosta de conversar aí, a hora de responder. Se eu perguntasse quantas fases e quantas componentes, você dizia o quê? Não é Free Fire. Ou Free Fire não. Famoso usuário desconhecido, João Gabriel. Se eu perguntasse quantas fases e quantos componentes, você ia dizer quanto? Três fases, 4 componentes.
Certo? 3 fases, 4 componentes. Ok? Lembrando que gelo, se tiver, água e gelo é um componente só, viu? Quando você desenha isso aqui, fica mais fácil. Por exemplo, a areia. Você pode fazer uma filtração para eliminar essa areia. Coloca no filtro. Lembrando que a abertura do filtro tem que ser pequena. Certo? Deixa os camaradas falando sobre Free Fire aí. A gasolina e água e sal. Esse água e sal você pode fazer uma destilação. Certo? A destilação, você pode eliminar esses dois aqui e fazer depois uma decantação para eliminar. Eliminar não, desculpa, separar a gasolina. Certo? Filtração, decantação, destilação são os mais indicados. Ok? Quando você faz o desenho, fica mais simples. Fica melhor de ver. Questão 21. Aí vocês responderam. Vamos lá. Os camaradas que gostam de Free Fire aí, respondem para mim, por favor. João Gabriel. Marcos Eduardo. Ian. Boy, mas Ian gostar de Free Fire é triste, viu? Isso não. Professor, letra A, destilação. Vamos ver já já. Então começa aqui, a mistura homogênea. Então você já destaca a mistura homogênea. Isso aí fica mais simples, porque você já elimina um bocado, fica só com 2. Seu dia vai arrumar a rede pra mim, tá vendo? Não, pai, não é. É lá da sala. Mas depois quando terminar aqui a gente vai estudar. Quer dizer, Tem que dar para fazer. não vai demorar? Não vai demorar muito não. Papai, um pouquinho no seu celular, tá bom? Vamos lá, sai enquanto eu termino. Tá bom. Então aqui mistura homogênea você já elimina vários, né? Você fica só com destilação e evaporação. Aí facilita bastante. Quando você pega a mistura homogênea, você já fica só com 2 aqui. Destilação e evaporação. Não pode ser decantação. Não pode ser filtração. Não pode adicionar mais água. Você vai adicionar mais água, vai ficar misturado do mesmo jeito. Você só aumentou a quantidade de solvente. E você não pode adicionar mais cloreto de sódio, senão você vai aumentar a quantidade de soluto. Mistura aquosa. Solução aquosa, para vocês anotarem aí. Ó. Eu abro aqui, eu abro um Word. Não, vou abrir aqui. Solução aquosa, para vocês anotarem aí, certo? Toda vida que vocês virem esse nome, solução aquosa, toda vida que vocês virem esse nome, solução aquosa, significa que é em água. Solução aquosa em água, certo? Primeira coisa para vocês já se familiarizando com os termos da química. Solução aquosa em água, ok? E tem mais outra aqui, deixa eu ver. Cloreto de sódio. Não. Outra coisa para vocês se familiarizarem. Cloreto de sódio nada mais é do que aquele sal de cozinha que a gente usa. Ícaro, levanta uma mão. Foi sem querer, Ícaro? A fórmula é NaCl, ó. A gente vai ver muito. NaCl. Cl é o cloro. Na é o sódio. Tá com dúvida, Ícaro, hein? Cloreto de sódio, isso aqui nada mais é do que o sal que a gente usa, certo? Sal de cozinha. A mistura de cloro e sódio, quando junta os dois, faz a ligação química e vira o cloreto de sódio. Eu vou deixar esse chatzinho aberto para saber quem tá. Então, Pedro, acaba de 10h50, viu? A gente tem 5 minutos essa aula. E fica mais quanto? 5 minutos, 10 e 20, fica mais 25 minutos na outra, tá?
Eu vi que as meninas prestam bem atenção, que elas não ficam teclando aqui não, só quando eu pergunto. Mas essa daqui do nono A, ué, ela cai na onda dos meninos, fica falando sobre jogo. Ana Beatriz. É a única, do oitavo A, desculpa. É só os meninos conversando. Marcos, João Carlos, Ícaro, falando sobre jogo. Ele pode falar em qualquer hora, vai falar agora na hora da aula. Vai. Minecraft. Ele pode falar o dia todinho, vai falar na hora. Não, fala na hora de falar. Então, vamos só escutando uma coisa e teclando outra. Não sei qual é que ele presta atenção. Henrique, sempre o mesmo menino. Aí tem a única menina que eu vejo que fica falando. É quem? Ana Beatriz, oitavo A. Pegue os nomes? Não. Tô fazendo minha parte aqui, meu querido. Você vai ganhar seu dinheiro, a gente tá se lascando. Não, se lascando não. Não, pegar nome não. Eu? Tô dando a minha aula aqui, né? Tô dando conteúdo. Quem tá aí, quiser assistir, fica à vontade. Do mesmo jeito. Quem quiser ficar falando sobre jogo, Deus abençoe. Ícaro é muito criança, olha aí o que ele falou agora. É 35 minutos agora o Zoom? Não, acho que... Não, 35, cara, é porque é 40 minutos, porque eu deixo 5 minutos pra vocês entrarem. Entendeu, Vitor? Ah, então tá explicado, porque tava mais curto as aulas. É porque eu deixo 5 minutos pra vocês entrarem e a gente começa, 35, entendeu? Mas eu... São 5 minutos pra entrarem, pra gente iniciar aqui. É o tempo que a gente entra na sala, né? Aquele tempozinho de 5 minutos pra gente começar a aula. De um toque pra outro, aquelas coisas tudo. Não, o Zoom ficou... Não, cara, é de 40 minutos ainda. Eu recebi uma mensagem aqui. Se você quiser mais 40 minutos... Entendeu? Se você quiser mais 40 minutos, tá? Aí você pague aí o Pro. Mas eu acho que é 40 ainda. Pronto, o Vitor tá dizendo que é 35 ou deixar 35? Dois minutos. É, vou abrir outro. Tá? Falta 2 minutos só para não ficar falando sozinho. Sim, para quem não anotou, solução aquosa sempre em água, certo? Por causa desse nome aqui, aquosa. Paulo, Alguém falou, hein? fala aqui, Paulo. Olha aqui a mágica que eu aprendi, ó. Diga aí, Carlos Alberto. Carlão? Mágica. Oi, homem. Professor, Oi. eu cortei meu dedo com Nescau. Com essa eu vou cancelar. Esse é Com essa a gente inteligente. vai lá na próxima. Com essa a gente encerra. Vamos na próxima. Eu vou embora. Gravando. E vamos compartilhar aqui a tela. Paulo, precisa ligar a câmera novamente? Não, precisa mais não. Precisa mais não. Tá Pelo bom, primeiro obrigada. vídeo eu tenho uma noção de tamanho do arquivo. Separação de componentes da solução aquosa em água. Então, se familiarize com isso aqui, porque vocês vão ver isso aqui toda vez que vocês vão ver química, no próximo ano, ensino médio, se for fazer química, alguma engenharia também na universidade, vocês vão ver solução aquosa. Então, tem que saber solução aquosa em água. Homogênea. Opa, e homogênea você já tira um bocado, você só fica com destilação e evaporação. Cloreto de sódio, sal de cozinha. Então, sal dissolvido em água. Isso aqui significa solução aquosa homogênea de cloreto de sódio, significa que é sal dissolvido em água. Deixa eu até colocar aqui. Então, ele está dizendo, eu não sei por que eu não consigo colocar um texto lá no PDF. Consigo, mas não vou perder tempo com isso, não. Solução aquosa de cloreto de sódio, nada mais é do que sal dissolvido em água. Pronto. Quem vai entrar agora? Rodolfo, Davi Cardoso.
camarada disse que já teve 4. Ah, vamos mais perder tempo com isso. Sal dissolvido em água, solução aquosa e cloreto de sódio, certo? Então, vamos lá. Então, aqui você separa como? Solução homogênea de cloreto de sódio. Lembra do exemplo? Quase foge. Do exemplo que a gente fez de sal, de uma salina. Agora, que separa, na salina, a gente separa a água do sal de cozinha. Do sal, desculpe. Por evaporação, né? Por causa da energia, pelo vento. Você lembra do vento lá também? Então, você pode separar através do equilíbrio. Mas aqui, se você tiver no laboratório, destilação. Acabou. Ó. Homogêneo. Certo? Homogêneo, destilação. Decantação não separa, só se esse cloreto de sódio, se aqui fosse heterogêneo, certo? Se fosse heterogêneo, mistura heterogênea, solução aquosa, mas não pode ser solução, porque solução sempre é homogênea, certo? Se fosse uma mistura heterogênea de cloreto de sódio e água, aí mudaria. Por quê? Heterogêneo significa que não é uma solução. Significa que esse sal de cozinha está saturado. Então, imagina que você coloca no copinho, coloca sal, e você não consegue mais dissolver o sal. Você chegou no chamado ponto de saturação. Aquele sal que está embaixo, você pode fazer sem ser por destilação, você pode usar um processo de quê? Decantação. Então, o sal, aquele sal que ficou saturado, ele vai descer, vai permanecer lá embaixo do copo e a água vai ficar em cima. Então, depois de fazer a decantação, essa separação, você consegue puxar essa água através de uma bomba de vácuo, por exemplo. Certo? Não precisa fazer uma destilação, não precisa esquentar, não precisa dar todo aquele aparato de vidro, não precisa. Só se esse elemento estiver saturado. Ele estiver, por exemplo, uma mistura heterogênea. Certo? Mas como é uma mistura homogênea, você consegue separar por destilação. Ok? João, meu filho, faça uma pesquisa para mim aí, por favor, João Augusto, meu fiel escudeiro. Opa, pesquisa para mim o ponto de ebulição do sal de cozinha e bota aí no chat. Certo? Sal, cloreto não, você coloca assim, cloreto de sódio, ponto de ebulição. Vamos ver se tem essa informação aí. tá Pode bom, ser? tá bom. Beleza. Para vocês responderem, dá um tempinho para vocês responderem. Ponto de ebulição, é? Ponto de ebulição, Esqueci aqui, tá errado, certo? Quais as diferenças básicas, quais as diferenças básicas entre substâncias e misturas? Responda aí, por favor. Não precisa ser no chat não, certo? Responda no caderno, quem tiver aí. Os camaradas que gostam de falar, é a hora de falar. É hora de teclar. Agora. O Vitor colocou aí. Colocou aí? Pronto. 1465 graus aí, ó. Então, se você colocar, Vitor, água e sal de cozinha, mesmo que esteja dissolvido, a água vai evaporar a 100. Só que o sal só vai evaporar depois de 1465. Você acha que consegue colocar um fogo a 1465 graus? Não consegue. Então, você aquece, por exemplo, aquele fogo ali até 105 e deixa constante. Certo? Então, quando você faz isso aqui, a água evapora, o sal fica lá na solução. Certo? Fica na solução o sal. E depois você consegue fazer a condensação da água, fazer ela virar líquida novamente, diminuindo a temperatura. Aí depois você tem num recipiente a água e no outro recipiente o sal. Certo? Seria muito interessante fazer isso no laboratório. Mas é difícil. É difícil. Eu vou tentar arrumar as doações aí. Professor, o que é que poderia chegar a 1465 graus? 1465 graus, um forno industrial, para você fundir ferro, por exemplo, vai a 1400, vai acima de 1500 graus, né? Ah, ok. Imagina aquelas indústrias lá, você vê aquele ferro líquido, tipo um cor amarela, né? Aquele cor dourada ali, é o ferro fundido. Então, aquilo chegou a 1500 graus, 1600 graus, 1700, aqueles fornos bem grandes. Né? O forno daqui da fábrica de cimento, com certeza o forno chega a mais de 1500 graus ali. Certo? Forno industrial. Então, consegue, 1400 graus. Então, aí, gente, quais as diferenças básicas entre substâncias e misturas? Já responderam aí? Ícaro, usa um forno solar profissional? Não, acho que não chega. Tem aí perto de alguém. Estou só ouvindo do martelo. Pei, 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 pei.
Não entendi nada. Usam forno solar. Forno solar. É, a cadeira aí fazendo barulho. Tem aí perto de alguém. Não entendi esse perto de alguém. Acho que não chega. Não chega. Mas chega, né? Tô só ouvindo os martelos. Não sei onde é que eu ouvi os martelos. Eu não ouvi. Pei, É a cadeira quando você tá batendo aí. Sim, é aqui. Eu tava escutando. Ah, é aqui, ó. É o pei. Pei. É a carteira. É a cadeira de balanço. Vamos lá, gente. Diferença entre substâncias e misturas. Tem nos slides. Para quem tem os slides abertos, já tem aí, certo? Mas a diferença básica, talvez eu colocar só uma. Deixa eu responder aqui a 22. Deixa eu abrir outro slide. No slide, deixa eu ver. Deixa eu tirar isso aqui. Para ser uma substância, então, para ser substância, eu vou colocar aqui substância. Substância. O que é que define uma substância pura, por exemplo? Substância ou substância pura, certo? O que é que define uma substância? Você só pode ter um tipo, vou colocar assim, um tipo de elemento químico. Não, tipo de elemento não, um tipo de composto químico. Vou colocar um composto, porque elemento você pensa que é só um. Mas uma substância composta, você tem 2 ou mais elementos, né? Por exemplo, uma substância CO2, você tem 2 elementos. Mas um tipo de molécula, vou colocar aqui molécula, certo? Ou vamos colocar aqui um tipo de composto. Eu colocarei só um tipo de molécula, certo? Lembrando que molécula é a junção de 2 ou mais átomos, certo? Então, se você tiver só um tipo de molécula, é uma substância. Para ser uma mistura, para ser uma mistura, aí você tem que ter 2 ou mais tipos de moléculas. Eu colocando assim já fica tudo correto. Ok? 2 ou mais tipos de moléculas. Deixa eu ver quem alguém está com a dúvida aqui. Não. Está conversando nada que exija nossa atenção, não. Mistura 2 ou mais tipos de moléculas, certo? Então, o mais importante para vocês anotarem é isso aqui, ó. Molécula. Observação. Molécula. Deixa eu até separado. É igual. Vou colocar união de 2 ou mais. Ok? Então, isso aqui já responde. Só você colocar qual a diferença básica em substância e mistura. Substância, um tipo de molécula. Mistura 2 ou mais tipos de moléculas. Só isso já responde a questão. Certo? E molécula é a união de 2 ou mais átomos. Ok? Daqui a pouco, quando vocês anotarem, tem alguém anotando? Tem alguém anotando aí? Eu. Beleza. Anotando. Isso, estão falando de martelo ainda. Martelo. E pior que uma besteirinha vira um assunto grande, né? Esse chat aí. Só. Faz teco, aí vira um assunto. Nossa, e fala de martelo, aí diz pei. Não era mais sua cadeira, era outra coisa na sua casa, você tava toda hora estralando aí. Eu fiquei. E era? Caralho, panela não, batendo. Não, era aqui fora. O cara limpando o mato. Parecia uma moto de panela assim. Pronto, vai virar uma. Quer ver? Vai virar um assunto daqui pra amanhã. Tem um cara limpando uma rua lá de Paula. Aí vai virar um assunto. Aí virar uma teoria da conspiração vai assim. Uma teoria tipo aquele gato amarrado com um pouco de manteiga. Que vai acabar o mundo. Já ouviu essa história? Já. O mundo vai acabar com uma pão com manteiga amarrado num gato. Aí, a besteira. Incrível. Paulo limpa a rua. Vai acabar quando alguém. Como é que eu tô limpando a rua aí? Cortar com Nescau e se furar com pastel. Vai isso. Paulo limpa a rua? Não, eu tava limpando os matos. Se domingo eu peguei a enxada aqui, fui limpar os matos lá fora. Limpar os matos? O mato tava alto, eu não ia esperar ninguém que aparecesse. Daqui 2 meses aparece um cara, o mato tava lá em cima. Eu fui limpar. 4 horas da tarde, tava limpando. Cadê o mato? Pronto, vai virar outro assunto. Pronto, vamos embora. Então já anotaram isso aqui, né? Vamos para outro. Então só respondendo isso aqui, ó, tudo ok, certo? Mas, Ícaro, eu não posso estar aqui limpando ali ao mesmo tempo, né?
Estou aqui falando com vocês. Não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 22 já foi. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem... Daqui a gente também já tipo, responde a questão 22. Olha o esquemazinho. Então, aqui você identifica quantas moléculas você tem. Certo? Então, por exemplo, você tem a molécula formada por duas bolinhas brancas, que é igual a essa daqui, ó. Certo? Então, se isso aqui fosse uma substância pura ou uma substância, você teria que ter nesse componente aqui só 2 bolinhas brancas. Aí seria tudo a mesma molécula. Lembrando que aqui os esquemas, a bolinha significa átomos, certo? Então, se você tivesse nesse recipiente só 2 bolinhas brancas juntas, substância. Se você tivesse nesse recipiente só 2 bolinhas pretas juntas, também substância. Se você tivesse nesse recipiente só 3 bolinhas brancas juntas, também seria uma substância. Então, para ser a substância, teria que ter só 3 bolinhas juntas, só 2 bolinhas pretas juntas, só 2 bolinhas brancas juntas, etc. Mas como você tem tipos diferentes, ó, você tem 3 bolinhas juntas, 2 bolinhas juntas, 2 bolinhas juntas, né? Então, aqui já caracteriza uma mistura. Certo? Já caracteriza uma mistura. Então, aqui é uma substância? Errado. Já foi embora. Certo? É formado por 2 substâncias simples? Vamos ver. Então, aqui a gente vai ver quantos componentes e quantos componentes a gente tem. Porque aqui na questão está falando de componentes, né? Então, vamos lá. Respondam aí, por favor. Vou deixar o chat aberto. Quantos componentes nós temos aí? Lembrando que cada componente não é um não, viu? Isso aqui, 1, 2, 3, não é só contar, não. Por quê? Porque esse e esse, não sei se vocês estão vendo meu mouse aí, eu acho que estão. A gente está contando de segundos, tá mesmo. Faltam 9 minutos, então. Então, esse e esse é um componente só, certo, gente? Ó. Essas 2 bolinhas brancas juntas, certo? É um componente só. Outro componente, 2 bolinhas pretas juntas. 2 componentes. Certo? Uma bolinha preta e uma bolinha branca. Também é outro componente. Aqui a gente já tem quantos? 3. Lembrando que o cara podia contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não, você não contou os componentes, você contou as moléculas. Mas ele está perguntando os componentes. Então, esse com esse faz um componente. Esse com esse faz outro componente. Já foram 2. Esse aqui, outro componente, 3. Esse aqui, outro componente, 4. E esse aqui, outro componente, 5. Então, eu tenho 5 componentes diferentes. Concorda comigo? Isso. O cara já respondeu aí. Então, nós temos 5 componentes diferentes. Provavelmente, essa é a resposta. Mas vamos lá ver se as outras estão erradas. Essa já foi embora, né? Letra D. Letra D é. É formado por 2 substâncias simples? Não. Nós temos substâncias compostas. Ó. Aqui é composta. Essa aqui é composta. Ok? Essa é composta. E essa aqui também é composta. Porque são átomos diferentes. Ok? Foram usados apenas 2 elementos? Não. Foram 5 elementos. 5 componentes. Então, a resposta é a letra A de avião. A 22 foi a... A 22 está aqui, macho. Substância. Quem foi que perguntou? João Augusto. Aí, João. A 22 está aqui. Substância, um tipo de molécula, mistura 2 ou mais tipos de molécula. Certo? Quer anotar aí, mano? Depois eu peço com... A de avião. A de leão, não. A de eu botei avião. A de leão. Anotou, João? Anotei. Anota aí. Já anotei. 27 minutos, viu? Eita, 26 minutos. Pronto, vamos embora. Tá, 23 foi isso. Nós temos quantas? 26. Ó, terminando já. 26. É. 24. O que se entende por ponto de saturação? O que se entende por ponto de saturação? O limite de saturação. Vou responder para vocês aqui, ó.
ponto de saturação, o limite de saturação, que questão é essa? 24, né? Ponto. Não, meu filho, não é para fazer isso, não. Ponto. E saturação. Ou limite de saturação, viu? A mesma coisa. Temperatura não, é... Vou colocar limite em que o solvente consegue dissolver o soluto. Eu acho que só isso já responde. Ponto, não. Limite em que o solvente consegue dissolver o soluto. Só isso. Né? Acho que só isso aqui já responde. Ou ponto em que o solvente consegue dissolver o soluto. A partir desse ponto, saturar justamente é você ficar no limite, acima de um limite, chamado saturação. Pronto, isso que o professor está saturado, é porque o professor está no limite. Vamos dizer assim. Certo? Desculpe a comparação. A pessoa está saturada. Quando você diz, eu estou saturado disso, estou saturado do Free Fire, porque você não aguenta mais. Estou saturado disso, que vai virar, quer ver? Vai virar um comentário, N comentários aqui no chat. Estou saturado disso, quer ver? Espere. Eu estou saturado da televisão. Bora guardar. Tá vendo? Ó, já vamos guardar. Até agora eu não acredito que Luiz se cortou com um pastel de flango. Eu não me cortei com pastel. Eu furei meu dedo. Um pastel de flango. Eu nem sabia se era de frango ou era de carne. Luiz, menino que cortou com Nescau. Então, se você está saturado de alguma coisa, você não aguenta mais. Agora. Chegou no limite. Então, saturação, você lembra do limite, certo? Então, nesse termo aqui, na solução, existe um limite em que o soluto consegue dissolver o solvente. Eu quero uma comidinha que tem um recheio. Certo, bota já. Vai comer melancia? Certo? Não, bota. Não. Bota. Não. Por quê? Estou fazendo aula, meu amor. Então, vou falar fazer o quê? Então, quando você lembra de saturação, nesse caso de solução, é limite, certo? Então, existe um limite que você consegue dissolver, o solvente consegue dissolver o soluto. Então, se você coloca água e coloca sal e vai mexendo, chega uma hora que você coloca sal e a água não consegue dissolver. Então, ali chegou no limite de saturação, certo? Na maioria das vezes, é em grama, é massa. Por exemplo, 100 gramas de água consegue dissolver quanto de sal? Tantas gramas. Quanto de açúcar? Tantas gramas, certo? Então, para você aumentar esse limite de saturação, ou você diminui a quantidade de soluto, ou você aumenta a quantidade de solvente. Certo? Para você aumentar o limite. Certo? É informação importante. Para você aumentar o limite de saturação, ou você faz duas coisas. Ou diminui o soluto, ou aumenta a quantidade de solvente. Certo? Ok? Então, só respondendo isso aqui, limite em que o solvente consegue dissolver o soluto, já dá ok. Beleza? Querem copiar aí? Copiou, Icaro, aí? Tá copiando? Tá copiando aí? Cara. Aí você consegue teclar com uma mão e copiar com a outra? Assim, isso aí não? Desafio, né? Aí, teclar com uma coisa assim, com a mão assim, e a outra extremamente. Será que sim? Né? Sim, você pede a minha irmã teclar de vez em quando, né? Aí eu dou um chocolate aí. Se ninguém faz nada de graça, né? Caraca, se eu tivesse que dar um chocolate pro meu irmão a cada vez que ele me incomoda, eu tava morto. E pobre. E Luiz com chocolate cortava a mão. Mano. Eu vou sofrer bullying pro resto da vida. Já o chocolate. Minha mão. Uma espada aí. O menino que cortou com chocolate, sabe aí, cara? Como assim? Como nesse calzinho, aquele de pó, você cortou a mão todinho. Pode um negócio desse? Que horas eu são, cortei né? só o dedo, eu cortei só o dedo. Com um Nescau, com chocolate você corta a mão todinho. Tô soldando uma
Imagina com Nescau, imagina com a faca. Não. O pior que com a Perde o faca não braço. corto não, mas com Nescau eu corto. Só falta ele se cortar com a bola, velho. Eu vou me cortar com vento daqui a pouco. Faltam duas questões, já estão querendo ir embora, então a gente termina na próxima aula, certo? A gente começa na próxima aula também tratamento de água. Faz essas duas e tratamento de água, ok? Deixa eu dar 10h50 aqui. Com 10h50 encerra. Conta aí, Vitor, quanto é o segundo. 10h50, pronto, encerrou. Falou, valeu.